A Station T apresenta o podcast Station Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Station Cast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Station Cast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e já compartilhar esse conteúdo. É o tal do CCIS. Curta, compartilhe, se inscreva, e nos siga. Ou seja, todo o canal tem que ter essa métrica para que ele possa ser escalonado. E como a Station T ela é uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, com os temas mais variados do momento, desde inteligência artificial, segurança cibernética, cidades inteligentes, economia criativa, IA, IoT e tantas outras, inovação, startups. Então, com certeza, muitas pessoas que você conhece podem estar aí querendo aproveitar esse momento tão bacana aí para aprender com um papo legal e sempre com pessoas do mais grosso calibre, né? Então, lembrando que no YouTube é Station Cast, vai por episódios, e no Spotify ele vai na íntegra, e a gente tem lá o nosso Instagram, stationt.co. E sem mais delongas, eu já vou aqui iniciar um papo que é muito interessante, muito bacana. Eu quero apresentar Guilherme Rosa, o Head da Icon Hub. Guilherme, cara, um prazerzaço receber você aqui na Station Cast. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer é meu. Vai ser um papo bacana, eu acredito. E estamos aí à disposição de vocês. Então, como a gente viu aí, no módulo anterior, onde a gente falou muito do papel do place branding na questão do planejamento urbano, e ao mesmo tempo na questão também de como a gente atrai investimentos por meio da inovação, por meio de uma marca da cidade, eu estou com o Guilherme Rosa. Então, se você quer saber um pouquinho quem é o Guilherme Rosa, volta lá no primeiro episódio. Mas o Guilherme, ele é head do Icon Hub, que é um hub nasceu de uma dor e uma tendência do Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, São Paulo. De São Paulo, né? Então, Guilherme, quais são os principais desafios enfrentados pela construção civil? Que rumo isso está caminhando no Brasil? Certo. Acho que no Brasil a gente tem alguns desafios grandes, né? Por exemplo, integração da cadeia. A gente vê uma cadeia desconectada entre si, então você tem dificuldade também nos processos de digitalização e de levantar dados sobre o processo construtivo, como otimizar esses processos, como medir, que a gente falou aqui da parte de emissão de carbono, mas para todo o processo construtivo como um todo, você tem dificuldade em levantar dados desse processo e trazer essas melhorias. Que com a digitalização, então a digitalização é uma tendência, que nos canteiros, digitalização de canteiros, por exemplo, essa é uma tendência para atacar essa dificuldade, Mas o processo construtivo, esse processo de alvenaria, enfim, que a gente tem muito comum no Brasil, é um processo artesanal, Você monta ali no canteiro de obras, e com um desperdício muito grande de matéria-prima, Então, essa é a forma como está colocado hoje no Brasil. Quais as alternativas para isso? Então, a tendência para combater essa dificuldade, que é de uma baixa produtividade, tem uma baixa produtividade acentuada, é industrialização da construção. E dentro dessa ideia de industrialização, a gente pode falar de construção off-site, ou seja, você vai construir uma parte, se são muitas ou poucas partes da obra, mas construir fora do canteiro, você vai trazer pronto. Então,
vai diminuir esses impactos de uma construção mais artesanal, diminuir o desperdício, né? E aí você vai ter algumas tecnologias construtivas. Você citou steel frame, poderia ser wood frame. A gente tem visto hoje em dia madeira engenheirada, né? Algumas startups nesse sentido. O que é uma madeira engenheirada? Madeira? É madeira que ela é prensada, colada, enfim. Eu vou explicar de um jeito bem rústico. Tipo que se fosse um... Sim, num certo sentido sim, mas com uma capacidade estrutural muito grande. Está falando de prédios que são construídos com madeira engenheirada, né? Então, e passa, num certo sentido, né? Eu até, como eu me apresentei aqui para vocês viram que eu não sou engenheiro, né? Então eu nem entro muito em explicação muito técnica para não cometer algum pecado aqui. Mas a madeira engenheirada. Não tem problema. Tem uma ideia que é a madeira colada, pegou, né? Quem nunca pegou, que tira a primeira pedra. Mas para as pessoas entenderem, é uma madeira que ela estruturalmente ela permite você construir prédios, né, com a madeira como pilar ali nas paredes, enfim, que é uma madeira colada, laminada, né? Lamelada. E aí a gente tem desafios que são regulatórios. Então, por exemplo, conversei com um cara que trabalha numa startup do Canadá, trabalha com impressão 3D de casas, e combinado a impressão 3D, a empresa estava desenvolvendo também um processo de design generativo, inteligência artificial, para fazer o cálculo estrutural dessas paredes. Para que a parede ela não precisa ser preenchida inteiramente de cimento ali, de concreto, para ter o mesmo desempenho estrutural. Então, mas qual é essa forma, né, que essa parede pode ter, que vai economizar matéria-prima, mas vai ter a mesma estrutura? E ele comentou comigo, olha, mesmo aqui no Canadá, essas questões regulatórias estão difíceis da gente superar, então a gente está concentrando só em imprimir 3D, depois a gente entra com a parte do projeto estrutural aqui por design generativo, né? Então, o que é um design generativo? Design generativo, okay, né? Ele vai usar cálculos, enfim, utiliza muito inteligência artificial para que ele projete aquilo, tem um grau de autonomia na projeção, por exemplo, de uma parede que não foi inteiramente desenhada ali por alguém, né? Ele projetou aquela parede com as variações, enfim, né? A partir desse cálculo estrutural por uma inteligência artificial. Então a gente aqui tem esse desafio regulatório para avançar em algumas tecnologias. O Brasil tem muito mais hoje casas com diversos padrões, né? A gente vê alguns prédios também mudaram muito, né? Essa questão dos padrões, né? Da forma com que construía, né? Mas ainda é um mercado tradicional. A gente poderia arriscar? Sim, sem dúvida. Uma parte pela percepção que você citou, então a percepção das pessoas quando vão comprar um imóvel, né? Eu vou comprar um imóvel com drywall, eu não quero drywall. Eu acho que, enfim, tem os meus preconceitos ali, tem as minhas percepções, né? Então, em grande parte, o setor pode trabalhar para vencer esses preconceitos, provar que não perde em qualidade, em durabilidade, enfim, conforto térmico, acústico, enfim, né? Em beleza, né? Tem toda uma série de fatores que influenciam a compra de um imóvel, né? Você tá falando do drywall, né? Às vezes a gente assiste aí os filmes, o cara dá um soco na parede, a mão entra, né? Isso é drywall, né? Literalmente esse é drywall. Ou às vezes é uma madeira ali bem firme, que aí eles colocam uma lã de rocha ali, né? Uma manta, até uma acústica, então fazendo um sanduíche, né? A gente está lá desenvolvendo um trabalho estrutural na estação, né? Então a gente está lá com um conceito modular. Um abraço aí pro Alexandre, para todo o time aí da Docking. Vou trazer você aqui, Alexandre, para você falar aí do seu modular, né? Então, Docking modulares. Eles começaram a fazer, foi muito legal porque o Armando, e aí é o ponto, tá, pessoal? Não estou fugindo aqui, nem devagando, né? Mas aí é o ponto entre a experiência, né, que você tem de repente num determinado setor, que você observa diversas dores desse setor, ou essas dores são pontos de melhoria ou coisas erradas, tá? Depende do jeito com que você quer colocar. Poxa, tem muita coisa errada, né? Dizer que poderia ser melhor, né? Então pega essas coisas aí, né? E vai empreender. E o Armando, ele trabalhou muitos anos, fazendo eventos, e grandes eventos.
E ele sempre tinha uma dificuldade como produtor de grandes eventos, grandes shows, de ter realmente estruturas já bem feitas, modulares, que chegava para montar estandes, né, com uma coisa mais bem acabada, enfim. E ele parou, depois ele conheceu uma pessoa, e aí criaram vários grupos, trouxe alguns amigos com investidores, e eles montaram então uma startup, que é a Docking, onde eles começaram a fazer lojas autônomas, né? Então eles começaram a fazer boxes, né, de construção civil, com metalon e tal. Começaram para fazer estandes para alugar para eventos. Aí um falou, poxa, você não consegue fazer esse stand, virar uma loja autônoma para mim? Né? Aí ele falou assim, poxa, vamos tentar. E aí fizeram lá uma loja autônoma, e aí um outro amigo desenvolveu um aplicativo que faz toda a compra, e a partir disso surgiu um outro negócio. E as coisas foram escalonando, e hoje eles estão ali fazendo um trabalho lá pra gente, que são chapas, enfim, tem um material excepcional, chapas galvanizadas, né, com termoacústico, espumas, coisas assim, de primeiro mundo mesmo. E são pontos que a pessoa, quando ela quer empreender, se você quiser empreender, você vai empreender, mas você vai ter alguns desafios, mas é gostoso, né, Guilherme? Você está empreendendo aí já faz uns anos, né? Sim. Às vezes às vezes tem um intraempreendedorismo também, às vezes dentro da própria empresa, dentro da própria instituição, a gente tenta trazer inovação ali para a atuação da empresa. Né? Você trouxe aí a questão do desafio, né, na mensuração dessa pegada de carbono e da questão da sensibilização, às vezes por parte dos próprios diretores dessas empresas, por questão de dados. O que de fato realmente pode de repente acontecer, mas não são dados sensíveis, mas são dados que de repente ali colaboram para essa pegada de carbono, e aí vai muito mais de uma decisão top-down, né, do que de base, porque o diretor ele precisa de repente fazer aí, querer, né, e aí fazer um trabalho porque hoje deve existir aí já sistemas aplicativos para isso, mas na minha época, porque eu sou formado, eu sou administrador, né, gestor de pessoas, depois eu fiz uma especialização em mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e protocolos internacionais. Então essa questão eu gosto muito, e hoje eu fiz, nesses últimos anos eu me especializei em cidades inteligentes. Então, quando a gente fala dessa pegada de carbono, ele é um grande desafio, muito mais administrativo. Não vejo tanto como dados sensíveis, mas é um desafio. E aí, dentro desses desafios que as Construtechs estão abordando, tanto do ponto de vista de recursos naturais, a descarbonização como um todo, mão de obra, né? Então, a mão de obra é um grande gargalo na construção civil, né? Então, todo mundo... Quem nunca fez uma obra e teve um problema com obra? Quem nunca, de repente, contratou um profissional da construção civil e se perguntou, você faz isso? Cara, eu faço isso, eu só não faço chover. Eu só não faço chover. Quando o cara fala pra mim que só não faz chover, ele pinta, eu fujo desses caras. Mão de obra. Se a mão de obra na construção civil tradicional, ela já é uma mão de obra escassa, de baixa qualidade, e o mundo está caminhando para isso, né, para essa nova forma de construir, com soldas, com outras formas, vai reduzir também a mão de obra. Né? Você comentou que empresas estão construindo módulos e vem e já monta. Eu vi há um tempo atrás a China construindo um prédio não sei quantos andares em tempo recorde, acho que um dia, 2 dias, assim, algo gigantesco. Isso é uma tendência de você da industrialização, você comentou, né? Então, os pedreiros têm que se preocupar? Esse é um ponto crucial.
Rodrigo, se você não tivesse trazido, eu ia comentar, porque eu diria que é dos principais pontos hoje para a gente, como setor, se preocupar. Porque quando a gente fala que a industrialização ela é um caminho para, por exemplo, você diminuir a emissão de carbono, você modernizar o processo construtivo, enfim, trazer produtividade, você vai esbarrar necessariamente na mão de obra, que precisa ser qualificada. O custo da mão de obra também muda. Então hoje você tem uma mão de obra qualificada para industrialização, que ela é mais cara e escassa, né? Mais do que a tradicional, né? Então eu escuto muitas vezes construtores querendo tomar um caminho ali, uma solução um pouco mais moderna, steel frame, isso e aquilo, trazer métodos diferentes, materiais diferentes, mas ele esbarra na questão da mão de obra, que é escassa e é mais cara, né? E aí a diferença entre o Brasil e alguns outros países em que isso está mais desenvolvido é que lá a mão de obra já é mais cara mesmo, né? Para esse profissional especializado. É um perfil diferente de mão de obra, ela já é qualificada para esses métodos mais industriais, mais modernos. E aqui a gente tem um bolsão, uma reserva de mão de obra sem qualificação e barata, comparado com esse outro patamar. Claro que já é caro porque está escassa, né? Sim. Mas ainda assim, quando você fala em vários setores do Brasil, você pensa qual que absorve mais rápido uma mão de obra sem qualificação, né? Geralmente é construção civil, né? Então, para fazer essa transição, para que vale a pena o método construtivo que emite menos pegada de carbono, enfim, ser modernizado, você precisa resolver esse problema. A tributação também dos métodos industriais é um pouco diferente, mas isso até pode ser resolvido, não diria nem que é o gargalo, mas a questão da mão de obra, sem dúvida, ela é o gargalo, né? Porque a gente está falando que não necessariamente é esse mesmo profissional hoje, o mestre de obras, enfim, ou o filho desse mestre de obras, ele vai querer trabalhar na construção civil, né? Eu não lembro quem que a gente estava conversando, batendo um papo, ou eu estava assistindo, a gente recebe tanta informação, mas assim, foi uma enquete, um bate-papo ali, que estava trazendo, e que filho de pedreiro não quer ser pedreiro. Uhum. Né? Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, poxa, fizeram uma pesquisa, ele é da construção civil, ele é pedreiro, ele é mestre de obra, e falaram, pegaram um grupo e foram fazer entrevista com os filhos. Você quer seguir a profissão do seu pai? Não quero. Então, isso é uma profissão que muito provavelmente daqui a pouco vai entrar também, já está entrando em declínio, porque você tem demanda, né, crescendo, e você tem poucos profissionais, e quando você tem um bom profissional ele fica mais caro, e o cara geralmente vai para o mais barato, e ele tem problema, e aí o perfil e o produto acabado, o entregável, também acaba aqui ficando comprometido. E como foi eu lembro que na época da indústria, caldeireiro, né? Caldeireiro não existia. Hoje um caldeireiro é coisa rara, né? Soldador. Teve aí uma onda de soldadores. Então existe algumas profissões sensíveis. E aí você trouxe esse ponto da sua fala que me trouxe, acendeu aí o Yellow Flag, né? Ali subiu ali a Yellow Flag, bandeirinha amarela, né? Atenção. E aí eu vou trazer o Sinduscon. Projetando estado atual para estado desejado, e de repente nem que o estado atual da construção civil que a gente está aqui hoje, vamos colocar como tradicional, mas imaginando um estado desejado ou um estado inevitável, de uma construção mais moderna, mais industrializada, mais dinâmica, com casas mais autônomas, com casas mais inteligentes, com conforto, etc, etc. Como que, de repente, um sindicato, vamos pegar aqui, que representa essa no estado de São Paulo, principalmente, né? Representa maciçamente o setor e tem um peso muito grande, é uma instituição já renomada, está olhando para a questão dessa transição da educação. Porque essa transição, e aí isso tudo passa por um conceito um princípio de educação. Mão de obra nos Estados Unidos, nessa área, é muito mais cara porque o
o americano não quer trabalhar nisso e ele vai trabalhar em outra área. Raramente você tem americano trabalhando na construção civil. Eu vejo amigos que saem daqui e vão trabalhar na construção civil. Um abraço pro Júnior, tá lá, amigo meu. Tá lá e venceu. E o cara foi pra construção civil e venceu na vida lá e tá lá. Um abraço para você, Júnior, Jaque e Antonella. Como é que vocês estão vendo essa questão desse shift? Porque a gente tá nesse momento de fazer essa transição. Exato. Esse é um tema na ordem do dia, eu diria, do Sinduscom ali. Se a gente disser que tem uma solução simples para um problema complexo, a gente está mentindo ou está errado, ou as duas coisas, né? Então é um problema que é complexo, mas tem algumas formas que o Sinduscom procura atuar, né? Em primeiro lugar, dando visibilidade ao tema. Quando você chama as construtoras, tem os comitês, enfim, né? Tem comitês bastante atuantes ali de construtoras para começar a enxergar o problema e tentar atuar como setor, né? Com alguma força. E essa atuação do setor, ela pode acontecer de algumas formas. Tem, por exemplo, hoje a Universidade Sinduscom, que trata cursos de capacitação mais ligados à atuação presente, né? Porque muitas pessoas saem da universidade, às vezes não têm experiência prática, falta algumas competências, algumas questões ali para trabalhar satisfatoriamente, enfim. Então, essa Universidade Sinduscom tenta fechar o gap, trazer alguns cursos bem pontuais ali sobre o que o mercado está precisando e às vezes não está encontrando, né? Então, a Universidade Sinduscom é um dos braços aí que atua na forma educacional. Tem articulação institucional, né, no sentido de olhar o que com os governos, né, capacitação que governo federal, estadual, municipal pode auxiliar na formação, na educação, né, que aproxima, né, os estudantes, os jovens, enfim, do setor da construção, né. Tem um evento muito bacana que chama Construcer, que o Sinduscom sempre promove, que é voltado para a família dos profissionais da construção civil, né, para todos que atuam de alguma forma, né? E ali, de certa forma, expõe essas crianças, os jovens, o que tem dentro do Sinduscom, né? O que tem ali, o que faz na construção civil. E, claro, a experiência próxima de quem tem o pai que trabalha num canteiro de obras, né, como engenheiro, como mestre de obras, pedreiro, enfim, sabe que é um ambiente inóspito, não é muito confortável, né? Talvez ele vai olhar a vida de um youtuber, ele ache mais interessante ser um youtuber, né, do que ser um mestre de obras ali, né? Mas quais são o lado positivo, sem dúvida, né? Que tipo de realização permite ali trabalhando na construção civil? E um outro aspecto é porque, naturalmente, as novas gerações estão muito expostas à tecnologia, muito expostas às inovações que a gente está falando. Então, até nesse sentido, as Construtecs, né, o papel do Icon Hub ali em trazer as tecnologias, né, para trazer essas soluções para o setor, acaba despertando, né, a gente espera dessa forma, né, que desperte o interesse de jovens que têm essa vontade de se conformar ali com o problema, com as dificuldades e queiram atuar de uma forma propositiva, empreendedora na construção civil. Olha, eu quero trazer uma tecnologia nova, o pessoal está gastando tanto tempo aqui para fazer essa inspeção, eu vou criar uma câmera que captura a realidade, tem uma inteligência artificial que vai fazer essa inspeção de forma automática, vou criar o meu robozinho aqui para fazer de uma forma diferente, enfim. Então, acho que tem muitas formas da gente tentar atuar. Não é um problema simples, né? Como a gente já falou, tem várias facetas aí. Difícil mesmo. Difícil, né? Mas a gente tem que criar essa proximidade, né, com as novas gerações para que o setor, de certa forma, apresente um caminho, né, que seja de realização, que seja de prosperidade também para eles. Interessante o que você estava falando. Eu estava lembrando aqui uma discussão que a gente teve, que eu tive num grupo de mentoria ferroviária, por causa do projeto lá da estação, e junto com o pessoal da SAI Brasil, principalmente na questão do grupo de mentoria ferroviária, que era justamente para preparar o congresso da SAI Brasil, né, ou da SAI Brasil, que era justamente falar... a gente estava discutindo que filho de maquinista não quer ser maquinista, né? Quem quer ser piloto quem quer ser operador de locomotiva, por exemplo, né? Então, o Brasil está crescendo a questão das locomotivas e aí você não tem. Então, MRS, um abraço aí para o pessoal da MRS, que é patrocinador nosso lá, Mariana Dias, Rosa Cassar e todo o seu time. Fazem esse trabalho, né? O Diogo King, grande Diogo,
figuraça da margem de marketing, eles estavam falando, né? E aí tem o pessoal da VLI, da Rumo, também abraço para todo mundo, falando justamente disso. Poxa, a gente precisa ter algo que desperte essa juventude para a questão do trem. Então eles estão fazendo esse trabalho de sensibilização. Bem, eu acho que a gente trouxe bastante ponto importante aqui, mas eu vou finalizar dizendo que, e aí é como se fosse já aqui uma contribuição minha dentro desse problema difícil que não tem uma solução simples, de fato, mas que nem tudo é perdido. Basta a gente tentar, de repente, aí ser um pouco criativo e tentar extrair aí o melhor dessa situação. Então eu fico imaginando, e aí aqui é a minha contribuição para a gente encerrar mais esse episódio, que é o seguinte: filho de pedreiro não necessariamente precisa ser pedreiro, mas você que de repente é filho de pedreiro e quer de repente ser YouTube, você pode de repente ganhar muito dinheiro filmando o seu pai. Cara, uma parceria eu diria bacana. Que muita gente, cheia de gente aí. O chamado aí é o empreendedorismo, eu acho, né? Vai acompanhar o pai, vai filmar, eu já vi, né? Tem vários canais aí que você recebe. Então isso agencia o seu pai, né? Ponto número 1. Ponto número 2. Senta e vai jantar com teu pai, vai almoçar, vai passar um dia com teu pai, ou um mês, vai caminhar com ele, anotando todas as dores. As dores, né? E aí quando eu falo dor, não é dor muscular, tá? São dores no sentido, cara, dificuldade de processo, ferramentas, otimização de processo e outras formas que de repente você pode, mediante uma experiência de um pai, né, de um avô, de um tio, ou até mesmo de repente de um irmão, um padrasto, esse jovem empreender e tentar empreender essa solução para essa dor, e quem sabe ele vira a desenvolver um protótipo de alguma coisa e buscar um investidor. Então eu vejo aqui, a minha contribuição é justamente fazer aí um repositório de dores, de tudo que existe, um inventário de problemáticas, né, na construção civil. Agora, isso a gente chama de gestão do conhecimento. Quais são todas as problemáticas que existem nesse setor tradicional? Depois de escutar, realmente relatar todas essas problemáticas e dividir ela em segmentos, seja ela de processo, seja ela de mão de obra, seja ela de ferramentas, legislação, etc, etc. Mas com quem suja a mão, né? Não é o cara lá que está lá, né? O engenheiro, que muitas vezes o cara não desce, né? O arquiteto, que às vezes não desce no canteiro de obra, né? Então tem que ter essa interface. E aí criar esse repositório e depois escutar das pessoas mais próximas quais seriam possíveis soluções para isso daí. E aí, a partir disso, você começar a cruzar informações e quem sabe, então, surge alguns insights que aí o Icon Hub pode pegar isso daí e fazer o dia da família, sabe? Tipo gincanas, por exemplo. Cara, ali com premiações para sensibilizar. Você faz a integração, a valorização do profissional com a família, coloca ali como se fosse um hackathon, nada tão profissional, mas quem sabe pode começar a garimpar algumas pérolas ou colocar aí a sementinha da inovação nessa transição de bastão para as próximas gerações. Exato, eu acho que a gente tem, olhando para a juventude, né, esse potencial, essa energia, né, para colocar em prática esse espírito empreendedor, né? A gente precisa de mais, né? Quando a gente olha para um setor com N desafios, né? Também são N as oportunidades para a gente prosperar, enfim, trazer novas soluções, né? Então, é um setor nesse sentido que oferece muitas oportunidades, né? Eu acredito muito no potencial desse jovem que tem esse espírito, tem essa vontade, né? Tem a resiliência, porque, claro, a gente não está falando de alguma coisa que é fácil, mas que, sem dúvida, a gente quer apoiar da melhor maneira possível. Muito bom. Alguma consideração final desse episódio? Não, agradecer o convite, enfim, e eu acho que esse chamado ao empreendedorismo é uma das coisas que também nos motiva, né? A gente criou um prêmio regional chamado Startups to Match.
É quase copiado do Startups to Watch, né? Muda uma letrinha ali. Mas o intuito desse prêmio foi, no caso a gente fez um evento no Nordeste, né, lá em Fortaleza, e chamamos as startups para construção civil que tivessem solução, né, e que fossem do Nordeste, né? A gente quis justamente valorizar o ecossistema empreendedor ali da região e até atrair aqueles que de repente têm uma solução, mas que não necessariamente era voltada para a construção civil, mas que de repente poderia ser aplicada, enfim, via nisso uma oportunidade. Então, aproveito aqui para provocar também, eu sei que seu público tem muitos empreendedores, né? Olhem para a construção civil como um campo de oportunidades. Sim, muito bom. E não esqueça de fazer o CCIS. Curta, compartilhe, se inscreva e nos siga nos canais da StationCast e da Station T. Um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da StationCast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, StationCast. Um forte abraço.